Olá, alunos! Seja então muito bem-vindo a essa nossa primeira aula da disciplina de Banco de Dados 2. Sou o professor Gilberto Fernandes Júnior. Fazendo uma breve apresentação, eu sou formado e tenho mestrado em Ciência da Computação e também possuo doutorado em Engenharia Informática pela Universidade da Beira Interior, em Portugal. Tá? Então, iniciamos aqui hoje a nossa disciplina. Desejo a você bons estudos. E certamente você já tem todo o conhecimento de modelagem de banco de dados, né, que vai te ajudar e muito a entender todos os processos, as ferramentas e códigos que utilizaremos nessa disciplina. O nosso foco de hoje será então a criação de estruturas básicas no banco de dados, ou seja, hoje vamos aprender como criar um banco, definir as tabelas, tá? Inclusive definir também os relacionamentos que são feitos por meio das chaves primária e chaves estrangeira. Então, tudo isso veremos ao longo dessa aula e vamos seguir então nos slides, ver alguns desses conteúdos principais de hoje. Vamos iniciar então com o SQL. Tá? O SQL é a linguagem de consulta estruturada e é por meio dela que conseguimos criar um banco e também acessar esse banco. Então, trabalhamos tanto com a estrutura do banco quanto com a sua manipulação, né? Inserção de registros, consulta de registros, entre outros. Então, como eu disse, nosso primeiro assunto será a criação do banco de dados em si, como criamos essa base de dados e qual o software, né, qual o SGBD utilizado. Né? Lembrando que todo banco de dados criamos por meio de um SGBD que fará todo o gerenciamento. Tá? E por SGBDs temos aí várias soluções, né? Tanto soluções privadas, né, soluções proprietárias, quanto soluções grátis, soluções open source. E a partir da criação do banco de dados, poderemos então criar as nossas tabelas, começar a criar a estrutura do banco e, por fim, mais ao fim da aula, trataremos as restrições. Tá? Restrições são partes importantes do banco que definem ali algumas propriedades básicas. Como eu já mencionei, o relacionamento de chave primária e chave estrangeira é um tipo de restrição extremamente importante que você deve ficar atento aqui. Tá? Como eu mencionei, os SGBDs eles possuem soluções proprietárias e soluções open source. Iremos trabalhar durante essa disciplina com o SQL Server, tá? Que é uma solução proprietária da Microsoft. Só que, assim como várias soluções proprietárias, além de ter a versão paga, a versão Pro, né, tudo mais, o SQL Server ele possui a sua versão Express, que é uma versão grátis ali, que tem recursos limitados, claro, mas para o aprendizado, para que nós possamos começar a entender esse universo da programação em banco de dados, já nos atende perfeitamente. Tá? Além de ser uma ferramenta fácil de se instalar, configurar e também de se utilizar, tá certo? E juntamente com essa ferramenta, com esse SQL Server instalado e configurado no computador, podemos trabalhar então por meio de linhas de comando, tá? No caso aqui do SQL Server, por meio do SQL CMD, que é um prompt de comando do SQL, onde você pode realizar ali toda a manipulação do seu banco. E também você pode optar por trabalhar com uma interface gráfica, tá? Como se fosse uma espécie de IDE, onde você define ali todos os seus scripts, todas as suas queries, né, também chamado por esse nome, e você tem lá algumas funções adicionais que te auxiliam e te ajudam no desenvolvimento, certo? Então temos essas duas opções, por meio da linha de comando e por meio da interface gráfica. E na interface gráfica, eu vou mostrar para você também, que utilizaremos o Azure Data Studio, que é uma IDE, né, por assim dizer, bem simples de se utilizar. Ela é bem leve e é fácil de se configurar também. E vou apresentar aí ao longo dessa nossa aula. Então, espero que você aproveite bem essa aula e foque bem nesses conteúdos iniciais que servirão para que nas aulas subsequentes, né, com conteúdos um pouco mais avançados, você consiga lidar e entender bem melhor, tá certo? Então, iniciamos aqui a nossa aula. Vamos então ver o nosso primeiro conceito de hoje. O SQL, então, é a linguagem de consulta estruturada, ou seja, é a linguagem padrão de todo o banco de dados. É por meio dele que você consegue criar e acessar um banco. Tá? E esse SQL, então, por
padrão e por possuir todas os comandos necessários para realizar todas essas operações principais dentro de um SGBD, tá, para se manipular esse banco, ele é dividido, né, em várias subcategorias. Então, ele possui vários subconjuntos de instruções, cada uma para uma finalidade específica para essa manipulação do banco de dados. Mas, antes de entrarmos aqui diretamente no SQL, vamos revisar um pouquinho da questão da modelagem de dados. Vamos ao quadro. Revisando aqui, se você se lembra, nós temos aqui o modelo lógico de um banco, tá? Na representação de um DER, ou seja, um diagrama entidade-relacionamento. Nesse diagrama, você pode observar aqui que temos a definição das tabelas, tá? Já não são simples entidades, tá? Aqui já podemos identificar todos os atributos, os nomes desses atributos, bem como o seu tipo, assim como se esse atributo é uma chave estrangeira ou se ele é uma chave primária. Tá? Então, temos essas informações, além também aqui da cardinalidade. Tá? Então, aqui temos uma cardinalidade, né, de 1 para muitos, de 1 para n nessa tabela, por exemplo. Então, tudo isso, todas essas informações que você tem no diagrama entidade-relacionamento, você precisa, né, utilizar para criar, então, para desenvolver e começar a criar o modelo físico do seu banco de dados. E para criar, então, esse modelo físico, que é utilizado o SQL, e como eu disse, a linguagem padrão, né, de todos os SGBDs, seja ele o SQL Server, seja o MySQL da Oracle, ou o PostgreSQL também. E com ela conseguimos definir os esquemas de relacionamento, como mencionei, por meio das chaves. Criamos restrições em relacionamentos, também relacionado às chaves. Veja que as chaves são extremamente importantes em um banco. Realizamos consultas interativas, além de, claro, controlar, né, as atualizações, controlar o acesso e também a segurança de todo esse banco. Isso é extremamente importante. Então, perceba que, ao falarmos de banco de dados, não se restringe apenas a criar uma tabela, popular essa tabela, inserir dados, consultar os dados e pronto. Temos que pensar também em quem está acessando esses dados, pois dependendo da pessoa que acessa, que tem essa permissão, ou pode haver ali uma falha de segurança, ali uma porta de acesso, né, uma porta, entre aspas, de acesso para consultas indesejadas de outras partes, ou também alguém pode alterar de forma errônea esse banco e pode causar algum problema nos dados. Isso altera a inconsistência, né, a integridade de todos esses dados. Então, com o SQL, você também consegue fornecer acessos, autorizar acessos ou permitir que uma determinada máquina, né, um determinado local também, você consiga apenas consultar os dados ou que você possa apenas inserir dados, tá? Ou que você não consegue mexer na estrutura, você também consegue manipular essa questão. Tá? Então, tem todos esses artifícios que são feitos por meio da linguagem SQL. Como eu mencionei, ela é subdividida em vários conjuntos menores, em que cada um você consegue realizar uma dessas funções específicas. Vamos ao quadro. Então, temos aqui o universo da linguagem SQL dividido basicamente em cinco subconjuntos. O primeiro deles, o principal, é o DDL, que é por meio dele que você cria o banco de dados, por meio de algumas funções, como create aqui, por exemplo. Você também consegue criar tabelas com create, com o drop. É um comando para se excluir, então, o banco de dados, excluir tabelas. Alter, você consegue alterar essas tabelas. Tá? Truncate, você consegue excluir todos os dados, todos os registros de uma tabela, entre outros comandos dessa família DDL. O subconjunto DML é o subconjunto da linguagem de manipulação de dados. Por manipular os dados, entendemos por inseri-los, atualizá-los e também deletá-los. Tá? Então, todas essas três funções principais compreendem o subconjunto DML. Seguindo aqui, você tem o subconjunto DQL, tá? Que é para se consultar os dados, que é a famosa cláusula select. A cláusula select, from, where. E
E tudo isso, todas essas funções, né, esses comandos para consultas, incluindo também funções de agregação, aqui inclui também junções de tabelas, tudo isso está dentro aqui da linguagem do subconjunto, né, DQL. Temos também a linguagem de controle de dados, DCL, tá? Todas as siglas, né, vêm do inglês, né, Data Control Language. E aqui temos Grant e Revoke, que é utilizado para se dar permissão de acesso de algum usuário àquele banco, né, ou para revogar esse acesso também. Há também outros, como o Deny, que você consegue negar, né, o acesso total ao banco por determinados usuários, por exemplo. E por fim, o quinto subconjunto é o DTL, Data Transaction Language, a linguagem de transação de dados. É aqui que ela lida com as transações, e por transações entendemos como todas as operações que afetam o banco, tá? Como inserir dados, deletar esses dados, atualizar e assim por diante. E por meio da DTL, desses comandos, né, Start Transaction, Commit, Save Point, Rollback, conseguimos controlar as alterações do banco. Então aqui você controla essa execução das transações, das inserções, das atualizações, de modo que caso alguma dessas transações ocorra, né, algum erro durante a execução de alguma dessas transações, você consegue retornar o banco, por exemplo, ao estado anterior que ele estava. Então você protege a integridade dos dados, por exemplo. Essa é uma das funções do subconjunto DTL para controle, né, de transações. Mas esse também é o principal, onde você pode confirmar, então, uma transação, se ela foi executada corretamente, ou executar um rollback, por exemplo, como eu disse, você retorna ao estado anterior ao qual essa transação, antes dessa transação ter sido executada. Então, estes são o início, né, o conceito básico para que você entenda o SQL, tá? Para que você comece, então, a desenvolver o seu banco, desenvolver o modelo físico. Agora, caro aluno, vamos entender como que você cria uma base de dados. Qual é a instrução principal para que você consiga definir um banco, definir o nome desse banco, definir o tamanho, tá? Também são algumas questões, há algumas questões importantes. O tamanho máximo, por exemplo, que esse banco pode crescer, né, dentro de uma instância, entre outras propriedades que são importantes que nós vamos ver aqui ao longo dessa aula. Tá? Então, vamos ao quadro e vejamos aqui que a criação de dados, né, de uma base de dados, ela está dentro do subconjunto DDL, Data Definition Language, né, linguagem de definição de dados. E o comando principal que você irá utilizar é o Create Database. Create Database e na frente o nome do banco de dados. Você cria um banco então com esse determinado nome e isso é suficiente para se criar um banco e iniciar o desenvolvimento do mesmo. Você não precisa adicionar nenhuma outra informação adicional, porém há casos em que se faz necessário algumas informações que nós vamos ver aqui a seguir. Ao invés, então, de apenas criar o banco e definir como padrão todas as outras propriedades que nós vemos aqui no quadro, você pode defini-las de forma manual. Então, o SQL Server te permite isso. Tá? Então, a seguido do comando create database bd, no caso aqui o nome do nosso banco, bd_tads, por meio da cláusula on, tá? Você define algumas informações desse banco. Veja que eu abro e fecho aqui os parênteses e entre esses parênteses eu defino, por exemplo, o primary name, que é o nome do banco, tá? Apenas não o nome do banco em si, mas o nome do arquivo em que esse banco está armazenado. Tá? Ele vai se chamar bd_tads_file, isso aqui tranquilo, sempre o nome entre apóstrofo, pois são caracteres, né? Pois é texto. File name, apesar do nome dizer file name, né? Aqui eu coloco o diretório desse banco, onde esse arquivo, né? Onde o arquivo do banco estará armazenado. Tá? Size é o tamanho desse banco de dados, aqui ele está com um tamanho de 5 megas. Max size, ele define o tamanho máximo que esse banco pode crescer.
tá? Isso você pode definir também, você pode colocar um valor de megabytes, de gigabytes, enfim, ou você pode utilizar a palavra reservada unlimited, que ele vai poder crescer de forma ilimitada de acordo com o que for necessário, de acordo com os dados que estão sendo inseridos no banco. E por fim, File Growth, ele fornece então qual o passo, né, de crescimento, né? Qual esse banco cresce de quanto em quantos megas. Tá? Então aqui ele vai crescer sempre de 1 em 1 mega. Então sempre que ele necessitar de mais dados, de mais espaço de armazenamento, ele vai incrementar 1 mega ali. Tá? Então vai ser sempre a passos de 1 mega. Ou seja, isso nos diz, né, que esse banco ele cresce a passos de 20% sempre. Depois, finalizado essa primeira parte, eu tenho a parte do log. Tá? Log on, você coloca as mesmas propriedades, tá? Mas relacionadas ao log, ou seja, onde esse log será armazenado, qual o nome desse log, bem como o tamanho também, o tamanho máximo para esse log e o crescimento, né? A taxa de crescimento desse arquivo de log. Lembrando que o log, né, é extremamente importante, temos no banco de dados, onde ali você consegue ter um registro, né, de tudo que é feito no banco, né, de todas as alterações, todas as inserções, exclusões, atualizações. Então, quando tem algum erro, você consegue recorrer ao log para tentar verificar ali o que aconteceu, qual o problema que pode ter sido gerado. E por fim, eu tenho o collate. Tá? Esse collate está definido como Latin 1 General Bin. O que isso quer dizer? Né? Ele quer dizer, então, qual é o conjunto de caracteres que o meu banco aceita. Tá? Como assim o conjunto de caracteres? Sabe que o banco, você pode armazenar ali, por exemplo, informações em inglês, em português, em chinês, em árabe, enfim, qualquer língua. Tá? Então você precisa especificar ali no collate para qual propósito, né, será o seu banco. Se vai ser um banco internacional, por exemplo, você tem que definir um collate específico que vai conseguir, né, entender todos os caracteres, vai conseguir codificar todos eles e também entender todas as combinações de caracteres, pois é isso que o collate faz. Ele define qual o conjunto de caracteres e quais as regras de combinações, tá? Para que não cause problemas de inserção, né? Alguns caracteres que não são mostrados corretamente e assim por diante. Nesse exemplo, ele está definido como caracteres de origem latina, então se você tentar colocar algum caractere em japonês, um kanji ali, por exemplo, ele não vai conseguir entender, tá? O banco ele não vai conseguir armazenar esse caractere de forma correta. Vai ficar algum símbolo ali diferente que não vai ser possível identificar, tá? Então você precisa sempre alterar esse collate de acordo com a necessidade dos tipos de dados, né, de caracteres e textos que serão armazenados dentro ali do seu banco, tá certo? Então, fique atento sempre ao collate. Seguimos no quadro, por favor. Então, imagine que você tem o seu banco de dados criado, mas você esqueceu de algum detalhe ou você quer modificar algum detalhe adicional, tá? Porque quando você cria apenas o create database e o nome, todos os outros as outras propriedades são definidas como o padrão, tá, do próprio SQL Server. Mas caso você deseje mudar depois do banco já criado, você utiliza o alter database, coloca o nome do banco, modify file, e aí você pode modificar quaisquer uma daquelas propriedades do slide anterior. Tá? Por exemplo, aqui eu estou modificando o name, tá, para bd daslog e o tamanho dele para 200 MB. Você também pode alterar outras opções, né, de estatísticas, de cursores, para recuperação dos dados. Tá? Você pode inserir permissão de leitura e escrita no arquivo como um todo, dentre outras diversas propriedades por meio do alter database. E por fim, para que você consiga excluir esse banco de dados, caso ele não seja mais necessário, simplesmente faça um drop database e o nome do banco que você deseja excluir. Feito isso, o banco é apagado, bem como todos os outros, todas as tabelas que estão ali, todos os registros e dados, todos eles também são excluídos junto com o banco, obviamente. Tá? Então, estas são as três, né, propriedades principais para se criar um banco. Create database para criá-lo,
Alter Database para modificar algumas de suas propriedades e o Drop Database para que você possa excluí-lo então. Tá? Então agora finalizamos aqui esse conceito inicial da criação de um banco de dados. Vamos trabalhar nessa situação problema exatamente a criação de um banco de dados. Vamos entender como que configuramos o SQL Server, tá? Ele será o nosso banco padrão e como então poderemos criar esse banco utilizando o Azure Data Studio. Tá? Ele vai ser o nosso auxiliar ali de desenvolvimento do banco. Então vamos seguindo ao quadro, ver qual é a nossa situação problema. Imagine que você está desenvolvendo um aplicativo para um serviço, então, de guia turístico. Tá? E para este guia turístico, você precisa armazenar algumas informações básicas, como países, estados, cidades, pontos de interesse turístico, dentre outras. E esse banco vai armazenar dados tanto nacionais quanto internacionais. Tá? Então, aqui já podemos pensar ali num colete, tá? Por exemplo, qual seria necessário para essa nossa base de dados. Sendo assim, tendo em vista os dados que você precisa incluir no seu banco, a sua tarefa aqui, básica e simples, é criar esse banco. Tá? Não vamos pensar em tabelas nem em inserção de dados, mas apenas criar o banco em si, mas principalmente entender a plataforma, o SQL Server, que será onde esse banco será criado. Tá? Então utilizaremos o computador, eu vou mostrar a você como você consegue configurar o MySQL, o SQL Server, juntamente com o Azure Data Studio, para que você comece a iniciar o seu desenvolvimento em banco de dados. Vamos ao computador, por favor. Então, temos aqui o nosso MySQL, o Azure Data Studio, que ele trabalha com o SQL Server da Microsoft. E tenho aqui um breve tutorial, vou repassar aqui rapidamente com você para que você entenda a configuração, que é muito simples. Para baixar o SQL Server na versão Express, que é gratuita, você apenas digitando ali SQL Server Express no seu navegador, a primeira opção aqui, Downloads do SQL Server, você já consegue verificar logo aqui abaixo a opção Express. Fazendo o download, execute o arquivo e você vai passar por alguns passos. Tá? Na primeira tela de instalação, vou pedir para que você escolha o básico. Tá? Aqui no básico já é suficiente para a gente, para ficar mais simples também. Depois você segue a instalação normal, tá? Aceita os termos. O local de instalação, eu recomendo que você deixe o local padrão que o instalador define a você. Tá? Clique para instalar sem nenhum segredo. E o que você precisa ficar atento nessa instalação é na tela que vai aparecer por último, tá? Logo após ele realizar o download e a instalação. Vamos ter algumas propriedades aqui que você deve anotar, principalmente aqui o nome da instância. No caso aqui, essa instância se chama SQL Express 01. Dessa forma, sempre que você acessar o seu banco, você precisará conectar a essa instância. Tá? E você vai conectar a ela por meio desse nome que está aqui. Temos aqui outras propriedades, tá? No caso, não utilizaremos, mas caso você queira conectar agora, você vai abrir o prompt de comando do SQL Server, tá? Então ele vai abrir aqui automaticamente o SQL CMD. É um prompt normal, você vai poder realizar toda a manipulação do banco aqui via linha de comandos. Ou você pode instalar o SSMS. SSMS é o SQL Server Management Studio. Ele é o software padrão de interface gráfica para que você manipule um banco com SQL no SQL Server. Mas ele é um pouco mais complexo, um pouco mais pesado. Tá? Então, para a gente aqui, eu achei mais interessante trabalharmos com o Azure Data Studio. Ele é bem mais simples, tem uma interface um pouco mais amigável, tá? Mas você pode também tentar se aventurar aqui no
no SQL Server Management Studio, que ele tem bem mais funções, ele é um pouco bem mais completo, tá? Mas o Azure Data Studio ele também serve para realizar todas as funções principais, né, envolvendo banco de dados. Para baixar o Data Studio, tá? Ele é fácil também de achar, tá? Eu tenho o link aqui. Mas você também só buscar no seu navegador, baixar Azure Data Studio. Tá? O primeiro link aqui, baixar e instalar. Você já vai ter aqui as opções de download. Para você que é usuário Windows, eu recomendo... Só um minuto aqui. Eu recomendo que você instale o instalador de usuário, tá? Que já está como recomendado. A instalação é bem básica, tá? Não tem nada nada de complexo para se configurar, tá? Você vai seguindo o passo a passo da instalação, mas a única questão que eu peço que você se atente é quando aparecer esta seguinte tela aqui. Tá? Ele vai estar selecionado, o Add to Path, como forma padrão, mas caso não estiver selecionado, né, você garanta que ele esteja selecionado, bem como aqui para registrar aqui como o editor SQL principal. Tá? Então ele vai associar todos os scripts SQL ao Azure Data Studio. E pronto. Você vai seguindo a instalação, ele vai instalar e não tem nada mais que você precise configurar aqui em termos de instalação. Com o Azure Data Studio instalado, você executa, tá? E ele vai aparecer na tela inicial, tá? Deixa eu fechar aqui. Na tela inicial dele, então, na tela de boas-vindas, será mais ou menos assim, aqui é o que eu já estou utilizando, né, há um tempo. Você, para conectar, então, na instância, né, lembrando com aquele nome que foi te dado no momento da instalação do SQL Server Express, você vem em New Connection e aqui em Server, ele já vai deixar ali para você, você coloca o nome da sua conexão, da instância que você salvou. Tá? E você coloca sempre com ponto, a barra, tá? Inclinada para a esquerda, e o nome da sua instância. No caso aqui, quando eu fiz a minha instalação, a minha instância veio com o nome SQL Express. Tá? Aquele print que eu mostrei para vocês está como Express 01, mas foi de uma outra instalação que eu fiz. Mas dessa nova instalação, ela está como SQL Express apenas. Feito isso, você vem em Connect e pronto, você já tem seu banco conectado. E para criar um banco, então, é bem simples, tá? Você vem aqui em File, New Query. Tá? Ele vai abrir aqui uma nova query. Você apenas, então, você está conectado e cria o seu banco. Create Database GT. Tá? E pronto. Para executar, você pode clicar em Run. Tá? Você seleciona as instruções que você quer executar e vai em Run, ou aperta Ctrl F5, que ele faz a mesma atividade. Tá? Aqui eu não consegui criar, né, porque o meu banco já existe, esse banco GT já existe aqui na minha instância. Logo aqui nesse painel ao lado, se você clicar aqui em cima da sua instância e der um refresh, ele vai atualizar tudo aqui. E na pasta Databases você vê os bancos que eu tenho criado. Eu tenho o banco Loja, o banco Livraria e o banco GT. Tá? Nesse banco GT, então, eu vou deletá-lo. Tá? Eu vou dar um drop Database para demonstrar também a exclusão. Drop Database, eu vou utilizar Ctrl F5 e pronto. O comando foi completado, executado com sucesso, sem nenhum problema. E se eu der um refresh aqui na minha instância com o botão direito, eu não tenho mais o banco GT. Tá? Agora eu vou de novo aqui, seleciono Create Database, ou Ctrl F5 ou Run. Tá? Ele criou o banco, volto aqui ao lado, dou um refresh e o GT aparece já aqui. Tá? Então tem aqui, você consegue visualizar depois as tabelas conforme você for criando, entre outras propriedades. Tá? Então essa é a criação básica de um banco. Tá? E aqui temos o banco da situação problema criado. E essa, então, é bem simples assim. Tá? Não tem muito segredo com o banco, bem como você trabalhar com
o Azure Data Studio juntamente com o SQL Server. Tá? E dessa forma, encerramos a nossa situação problema. Vamos criar tabelas em banco de dados. Então, como eu crio uma tabela? Criar uma tabela é bem simples, requer alguns comandos, mas que são bem básicos, nós vamos ver aqui ao longo da aula. Vamos então ao quadro. O comando básico para se criar uma tabela é o create table, tá? E as tabelas, como você bem sabe, elas são compostas por campos e registros, tá? Que são as colunas e linhas da tabela, respectivamente. Create table, você coloca o nome da tabela, no caso aqui é uma tabela que se chamará produto. Você pode ou não, tá? Colocar aqui entre colchetes. Eu geralmente não utilizo colchetes, tá? Mas no livro da disciplina você vai encontrar dessa forma, mas não tem problema, tanto com ou sem, o resultado é o mesmo. Aqui eu estou criando então 4 atributos, tá? O atributo ID produto, que é um inteiro. Ele possui eu posso colocar várias propriedades, tá? Na frente da declaração deste atributo. No caso aqui eu estou colocando identity. Essa propriedade, ela me diz que esse campo será incrementado automaticamente, tá? Então, esse ID produto, sempre que eu inserir um novo dado na minha tabela produto, o ID vai ser incrementado automaticamente, começando de 1 até indefinido, né? Ele vai incrementando 1, 2, 3 a cada registro que é inserido. Not null, essa propriedade me diz que esse campo não pode ser nulo, não posso deixar esse campo em branco quando eu inserir um dado na minha tabela. Ou seja, isso me diz se um atributo é obrigatório, tá? Na hora que eu for inserir um registro, né, nessa determinada tabela. Nome produto é um N varchar, tá? De tamanho 25. Aqui temos também o tipo varchar. Tá? E a diferença dos dois, basicamente, é que o varchar ele é um pouco mais limitado, tem um tamanho menor. Ele utiliza apenas 1 byte por caractere. E o nvarchar, ele é um atributo, né, onde você consegue armazenar caracteres em formato Unicode, ou seja, serão 2 bytes para representar cada caractere. Então, o nvarchar ele tem um tamanho muito maior. Então, você consegue inserir muito mais caracteres, né, muito mais texto, né, no caso, ali dentro dessa variável. Só é recomendado mesmo quando você for trabalhar com textos muito grandes, ou se você for trabalhar com banco de dados internacionais, tá, que vão utilizar dados de diversas línguas, tá? Tanto a língua latina quanto língua chinesa, japonesa, enfim. Por quê? Porque o varchar ele é mais limitado, então para inserir caracteres americanos ou latinos, ele é bem simples, pois já é suficiente. Já caracteres chineses, arábicos, enfim, eles precisam de um espaço de armazenamento um pouco maior, né? Tem a ver com o char set e o colate também. Então o nvarchar é um pouco mais interessante para se armazenar esses caracteres e evitar erros de exibição de caracteres, tá? Vamos retornar ao quadro. Vejamos aqui, continuando, temos descrição produto, ele é do tipo ntext. Ntext é para que você armazene textos da mesma forma que o varchar, tá? Mas ele não é tão utilizado mais. Ele já está caindo em desuso no SQL Server. E por fim aqui, o habilitado produto é um atributo do tipo binário, ou seja, ele só pode armazenar 0 ou 1, tá? Verdadeiro ou falso. E ele pode ser nulo, tá? Quando eu coloco null aqui, quer dizer que eu posso deixá-lo vazio. Então, eu não preciso adicionar este campo quando eu inserir um registro na minha tabela. Para se alterar, então, uma tabela. Após a tabela criada, você pode trocar os atributos, pode excluir atributos, adicionar novos atributos, trocar o tipo, inserir novas propriedades, enfim, você pode realizar qualquer tipo de alteração. Contudo, você deve utilizar o comando alter table, tá? No caso aqui, estou alterando a tabela produto e por meio do add, eu estou adicionando o atributo valor venda produto, tá? Que será do tipo float, para se armazenar ponto flutuante, né? Números decimais, que é não nulo. Estou adicionando outro atributo aqui, quantidade estoque produto, e a unidade medida produto. Então agora essa minha tabela
tem 7 atributos, tá? Todos os 4 definidos anteriormente e este novo atributo aqui, esses novos 3 atributos que acabaram de ser inseridos por meio do alter table. E além de adicionar atributos, você pode remover colunas, tá? Remover, então, cada um destes atributos. Por meio do alter table também, tá? Alter table, o nome da tabela. Você pode utilizar esse prefixo DBO, tá? Que ele vai te dizer, você pode colocar o nome do banco de dados, tá? O banco de dados de origem. Então, se o seu banco chama banco teste, por exemplo, banco teste, ponto, e o nome da tabela que você está alterando, tá? E depois você tem aqui drop column e o nome do atributo que você deseja excluir. Tá? Então, estas são as formas básicas para se alterar um banco de dados. Criar uma tabela, você pode alterá-la também. E, por fim, é possível que você exclua esses atributos com o drop column dentro do comando alter database. Tá? Então, esses são, assim, né, você já tem um conhecimento geral dos comandos básicos do subconjunto DDL, que é o subconjunto de definição de dados do SQL. Agora, caro aluno, deixarei um momento de interação, né, para que você possa refletir sobre esta questão. Imagine que você acessou um aplicativo ou um site na web que exibe algumas palavras com a grafia incorreta. Qual pode ser, então, a causa deste problema? Deixarei alguns instantes para que você possa refletir sobre essa questão e logo eu volto com a resposta para você. Voltando aqui, conseguiu imaginar qual é o problema com essa exibição, né, de caracteres de forma errada? Isso pode ser, né, relacionado com o colete. No momento da criação do banco de dados, não foi especificado o colete correto, tá? Para que o banco consiga, né, armazenar dados, né, de outras línguas e outros caracteres diferentes do padrão, que geralmente são os caracteres da língua latina, língua americana, por exemplo. Tá? E como você verifica quais são os coletes? Tá? Quais podem ser, como você pode verificar, então, essas questões no seu banco de dados? Vamos aqui ao computador rapidamente. Vamos ver aqui no Azure Data Studio. Tá? Sempre que você abrir o Azure Data Studio, você precisa conectar no seu banco. Tá? Você conecta com o banco, com sua instância, que sempre aparece aqui por padrão. Tá? Se não aparecer, você pode colocar aqui o nome da instância após o ponto e barra. Ao conectar, você precisa selecionar o banco que você quer trabalhar. Tá? Isso aqui é bem importante. No caso, aqui eu não vou trabalhar em cima de nenhum banco, tá? Eu vou selecionar uma propriedade que é geral do próprio SQL Server. Tá? Por meio deste comando aqui, SQL select name description from sys fn help collations. Ao executar esse comando com Ctrl F5, ele vai te dar todos os coletes de conjuntos de caracteres, né, e combinações para as diversas línguas. Tá? Então você só escolhe algum colete desse e adiciona ao seu banco. Tá? Ele já vai estar preparado para lidar com todo tipo de caractere e não vai apresentar mais problemas de grafia incorreta. Tá? E todos eles têm várias propriedades que você pode
verificar depois, né, com mais calma, toda essa tabela gigantesca aqui que tem, tá? Não precisa, claro, isso aqui você não precisa decorar, tá? Mas é bom sempre saber ali os principais, que no caso são os da língua latina, geralmente são utilizados, é o que nós vamos utilizar aqui por padrão em todos os exemplos nas nossas aulas, tá? Então, além disso, sempre fique atento aqui à seleção do banco também quando você for trabalhar, tá? E com isso, já ir selecionando então um colete específico, você consegue resolver esse problema de grafia incorreta de dados, tá? Então vamos seguir a nossa aula com uma próxima situação-problema. Nessa situação-problema, caro aluno, vamos implementar a estrutura de um banco. Então você já tem o banco de dados criado e a partir da criação desse banco agora resta criar as tabelas, começar a pensar na estrutura, pegar ali toda aquela estrutura do DR ou do MER e transportar aqui para o SQL Server. Então vamos criar as tabelas, os atributos, definir os seus tipos, bem como definir quais serão as chaves primárias de cada um desses atributos da tabela. Tá? E para isso, vamos ver então qual a nossa situação de hoje. Você trabalha numa empresa que está desenvolvendo um banco de dados, né, para um guia turístico de uma cidade. Então você já criou esse banco, você já planejou a estrutura da tabela, então você já tem o DER, o Diagrama Entidade de Relacionamento pronto, agora basta transferir para o modelo físico. Tá? Então você deve implantar por meio de tabelas toda a estrutura desse repositório de dados. E qual é a estrutura básica? Você tem aqui, fazendo um resumo, né, do que seria o DER, temos os países, você vai armazenar dados como nome, continente, área, população do país e assim por diante. Você terá também uma tabela para estados, que armazenará nome, sigla, região, capital, uma tabela para cidades e uma tabela também para pontos de interesse turístico. E aqui um detalhe é que esses pontos de interesse devem ser classificados como apenas ou atrativos ou serviços, equipamentos, infraestrutura de apoio, instituições ou organizações. Tá? E também deve haver ali um campo para verificar se esse ponto de interesse turístico já está publicado, tá, no software, né, no programa, né, de guia turístico que está sendo desenvolvido, se já foi publicado ou não. E também o valor padrão para este campo, para mostrar se ele já está publicado ou não, será sempre falso, tá? Será, então, não. Então, e ainda para cada elemento turístico haverá uma coordenada. Tá? Então, você deverá criar uma tabela adicional relacionando ao restante da estrutura. Então, aqui você criará essa tabela para armazenar ali as coordenadas, possivelmente uma latitude e uma longitude. Tá? Então, basicamente, estes itens. Temos, então, a tarefa de criar essas tabelas, tá? Pois o banco já se encontra criado, já foi criado anteriormente pela equipe que está trabalhando com você. Então vamos ao computador, iniciar o desenvolvimento deste nosso banco. Temos aqui o Azure Data Studio. Tá? Já estamos cada vez que você abre, né, o seu Data Studio ou que você vai trabalhar em uma nova query, tá? Cada aba aqui é chamada de query. Tá, um novo script, você pode criar aqui por meio de File, New Query. Você precisa conectar ao banco, a sua instância. Tá? Então, sempre aqui por meio de Connect. Tá? Ou ainda, caso você esqueça deste Connect, quando você tentar realizar alguma operação, tá? Seja de criar banco, alguma consulta, ele vai estiver desconectado, ele vai pedir para que você conecte. Tá? Você certamente terá ali conexões recentes, caso você já tenha realizado alguma conexão anteriormente. Ela estará aqui na guia, né, de conexões recentes, ou você pode apenas escrever aqui o nome da sua instância, tá? Ponto barra e o nome dela que foi definido no momento da instalação. Conectado. Temos aqui agora que o banco padrão, veja que é o banco master, que é um banco
que vem já instalado no SQL Server. Para que você possa utilizar o seu banco, no caso, o nosso banco do guia turístico se chama GT, você executa a instrução use GT, tá? Você pode apenas colocar o cursor na frente dessa instrução e utilizar o atalho Ctrl F5, que ele irá executar, tá? Veja que agora o banco selecionado é o banco GT, ou você seleciona diretamente aqui pelo menu drop-down. Então vamos criar as tabelas, tá? A primeira tabela com o comando create table. Não tem problema se você usar caixa alta ou caixa baixa, tá? Eu costumo utilizar caixa alta, que é uma convenção mesmo. E vamos lá. Create table, o nome da tabela será país. Seguindo a sintaxe, coloco tudo entre parênteses. E agora eu inicio aqui. Criarei o ID. Ele será do tipo inteiro, não nulo. Colocarei a propriedade identity, ou seja, ele será incrementado automaticamente a cada inserção de um novo registro. E será a minha chave primária, que eu especifico por meio do comando primary key. E eu separo todos os atributos por vírgula, tá? Seguindo aqui o próximo seria o nome. Vai ser um varchar, tá? O nome não é muito grande, então posso pôr aqui um varchar 50. Não há necessidade de se utilizar um n varchar. Tenho not null. E posso colocar aqui por meio do comando default qual será o valor padrão deste registro, tá? Caso eu não adicione nenhum valor aqui no momento da inserção dos dados. No caso aqui eu deixarei vazio, tá? Já que ele não pode ser nulo. Ou poderia colocar aqui algum nome de placeholder. Colocaria aqui continente. Será do tipo varchar também. Varchar, tamanho 15 já é o suficiente. E aí algo interessante, eu posso utilizar aqui o check. Tá? O check é uma propriedade que vai checar se você está colocando apenas alguns valores pré-definidos. Como, por exemplo, aqui no continente, ele deve colocar apenas valores, tá, de continentes que existem, tá? América, Oceania e dentre os outros demais, tá? Você pode colocar aqui depois. Utilizando aqui a sintaxe, pronto, sempre que você inserir um continente, ele vai verificar se você colocou alguns dos que estão definidos aqui. E seguindo, eu tenho depois o código, tá, desse país, né, o código, a abreviação. Tá? Então vai ser um char, tamanho 3, será não nulo, e o valor padrão vou colocar aqui como vazio também. E pronto. Feito isso, você pode posicionar aqui o cursor em cima da sua instrução, né, geralmente aqui no final, e só dar um Ctrl F5, a tabela foi criada. Como eu verifico se a tabela foi criada, você pode vir aqui ao lado, ó, na sua instância, pode dar um refresh na instância, vem nos bancos de dados, abre a guia GT, Tables e veja aqui que tem uma tabela país. Tá? E aqui todas as colunas e as suas propriedades você consegue ver aqui. Tá? Veja que ID aqui é uma PK, ou seja, uma chave primária. E aí você segue criando todas as demais tabelas. Tá? Eu tenho aqui criado já a tabela estado, tá? Criamos executando aqui, a tabela cidade, todas elas não têm nenhum segredo aqui, tá? Está seguindo a mesma sintaxe, o mesmo padrão da tabela país, a tabela ponto turístico, detalhe aqui que eu tenho o check também, que só posso colocar estes valores, tá? Quando eu for inserir um registro nessa tabela, não posso colocar nada além disso, senão ele vai gerar um erro, bem como aqui o publicado, né? Ele é um char, ele vai checar então a cada inserção se eu coloquei não ou sim, tá? Não posso colocar nenhum outro valor além dessas duas palavras. E é um não nulo e por fim o valor padrão eu defino como não, tá? Então quando eu não inserir nenhum registro aqui no atributo publicado, ele será inserido na tabela como não, tá? Tentei criar de novo aqui, ela já estava criada, havia esquecido que eu já havia executado esse comando. E pronto, já temos aqui a tabela criada, você precisa dar um refresh aqui nas tabelas, tá? Ou na própria instância, que você tem aqui a tabela cidade, estado, país e ponto turístico.
tá? Você tem aqui as colunas com todas as propriedades definidas. Vou deixar aqui duas instruções, tá? Caso você queira verificar aqui direto no SQL, tá? Se você, direto aqui como código. Você executar esse select from information schema.tables da forma que está aqui, tá? Para qualquer banco ele vai funcionar. Ele vai te mostrar todas as tabelas do seu que pertencem ao seu banco, tá? Então, ao banco GT, eu tenho a tabela país, estado, cidade e ponto .tour. E se você executar o select from information schema.columns, tá? Where table name é igual a país, ou seja, o nome da tabela que você está consultando, você terá todos os atributos dessa tabela, tá? Então, a tabela país, que está no banco GT, e aqui tem os atributos, tá? Atributo ID, nome, o valor padrão, tá? Se ele pode ser um atributo nulo ou não, o tipo de caractere, tá? O tamanho máximo e entre outros atributos que você pode verificar aqui. Tá? Se você tirar o where, que é uma condição, e executar esse comando aqui, ele vai te trazer todas as tabelas, tá? Então, veja que temos aqui a tabela país e seus atributos, a tabela estado e seus atributos, a tabela cidade e a tabela ponto turístico, certo? Então, você consegue verificar dessas duas maneiras. Ou por meio destes comandos aqui, que são padrão, pode funcionar em qualquer banco, ou aqui por meio ao lado, por meio da interface gráfica. Tá? E com isso, temos a nossa situação problema resolvida e também todas as tabelas criadas para esse nosso banco do guia turístico, resolvendo assim a nossa situação problema. Vamos entender agora o que são restrições em banco de dados. Por restrições, entendemos por regras que vão delimitar algumas características do seu banco, vão delimitar inserções, poderão definir relacionamentos, tá? Ou até mesmo definir ali textos, né, ou valores padrão, tá, de cada atributo, né, quando você for inserir algum registro, né? Por exemplo, você poderá verificar quando o usuário inserir algum registro, se o valor que ele inseriu ali, ele corresponde aos valores, né, a faixa de valores que você pode inserir, ou a faixa de números, ou as diferentes palavras que podem ser inseridas ali. Tá? Então, por restrições, é muito mais amplo do que apenas pensarmos em chave estrangeira, que geralmente é o que é considerado, né, de forma mais comum quando você ouve esse nome restrições. Vamos então ao quadro, por favor. Então, as restrições elas existem para garantir a integridade do seu banco e evitar, então, dados errôneos, tá? Ou dados que não pertencem ali ao propósito do seu banco. Tá? Estes dados, né, que serão armazenados, você pode contar, então, com as restrições ou chamadas de constraints, tá? Do inglês. Vai garantir, então, a integridade, mesmo em casos onde houver alguma alteração ou inserção de dados por usuários que tenham permissão. E essas constraints, né, essas restrições, podem ser definidas tanto durante a criação da tabela, ali dentro do Create Table, tá? Você pode defini-las ali, ou então você pode defini-las após a criação de uma tabela por meio do Alter Table, tá certo? Você pode adicionar diversas restrições, tá? Não há limites para isso. E você pode fazer tanto na criação, ou caso você esqueça, ou algum requisito do seu projeto tenha mudado ao longo do tempo, você adiciona essa restrição por meio do Alter Table. E elas são definidas em 3 tipos, tá? O primeiro tipo é a integridade de domínio. Temos também a integridade de entidade e a referencial, mas vamos focar aqui primeiro na de domínio. Ela é relacionada, então, aos campos de uma tabela, tá? Que podem especificar, então, qual o conjunto de dados que é válido para aquele campo. Ou seja, quais os valores válidos que podem ser inseridos ali, ou restringe alguns valores. Como, por exemplo, com o comando check, tá? Ou então, com o comando default, ele insere um valor padrão quando aquele registro não for inserido no banco, tá? Quando aquele atributo não for inserido no registro, tá? Pois você pode inserir
quando você insere um registro em uma tabela, vai inserir dados, você não precisa inserir todos os campos. Tá? Então, quando o campo é deixado em branco, você pode definir o valor padrão para que seja preenchido automaticamente. E references, ele é criado geralmente para se criar, então, uma integridade de chave estrangeira. Um exemplo aqui do default, temos aqui o alter table. Estamos alterando, então, uma determinada tabela produto, adicionando uma constraint, né, uma restrição. Esta restrição, ela será chamada de df, underline quantidade estoque, tá? Esse aqui é o nome da restrição, não é o atributo ainda. É apenas para que nós possamos identificar essa restrição. E default 0 quer dizer que é o valor padrão para este atributo aqui que está depois de for, tá? Então, o valor padrão para o atributo quantidade estoque produto será 0. Outro é o check, tá? No check aqui estamos alterando então esta tabela aqui chamada de NF itens. Estamos adicionando uma constraint por meio do add constraint. CK underline quantidade underline NF itens é o nome aqui da minha constraint, tá? E depois do check eu coloco qual a condição para um atributo, tá? Ou seja, eu estou checando se o atributo quantidade underline NF itens possui um valor maior que 0. Então, se eu tentar inserir um registro cujo valor aqui é negativo, ele não vai deixar, ele vai gerar um erro. Tá? Você só pode inserir valores para este atributo aqui que sejam maiores que 0. E aqui tem outras questões. Estou fazendo a mesma coisa com o atributo preço-venda. E aqui eu estou fazendo uma verificação se o preço-venda, tá? Vezes a quantidade, não vai ser menor do que o desconto que é dado. Tá? Então, você pode impor vários tipos de restrições, vários tipos de condições por meio do check também, para deixar o seu banco mais íntegro, deixar o seu banco mais bem formatado, por assim dizer, tá? Para que você evite alguns dados, registros que podem alterar ali a integridade do seu banco ou bagunçar até um pouco mesmo as ideias do que foi projetado inicialmente. Vamos trabalhar agora com o conceito de chaves em banco de dados. Este é um conceito extremamente importante, tá? Pois é por meio das chaves que você consegue tanto identificar os registros de forma única, tá? Na hora de se realizar uma consulta, como também a criação de relacionamentos, identificar ali coligação de diversas tabelas presentes em um banco de dados. Vamos então ao quadro aqui. Vamos ver primeiro a integridade de entidade, tá? Então, o conceito de chave está presente aqui nesse tipo de integridade. Temos a integridade de domínio e agora temos aqui a de entidade. Ela é relacionada então aos registros. Ela vai garantir que cada um dos registros possua um identificador que torne possível sua identificação de forma exclusiva. Ou seja, eu crio uma chave, tá? Então, o atributo que é chave primária, por meio do primary key, ele então será o identificador daquele registro, naquela tabela daquele banco. Tá? Então, eu posso consultá-lo e buscá-lo por meio daquele atributo. Eu tenho também um atributo unique. Tá? Ele define uma propriedade que diz que aquele atributo dentro daquela tabela será único, então não poderei ter nenhum outro registro com aquele mesmo valor. Então, se eu insiro, por exemplo, o CPF, ele pode ser considerado um atributo unique. Você definir um CPF, nenhum outro registro pode inserir o mesmo CPF naquela tabela. Tá? Tudo isso é feito por meio desse unique, mas ele não é uma chave. Tá? Por mais que tenha conceitos iguais, a chave primária ela tem uma propriedade que ela não pode ser nula e eu só posso ter uma chave primária no banco. Já o unique, eu posso ter vários atributos definidos como únicos. E esses atributos definidos como únicos, eles podem ser nulos, ao contrário, então, da chave primária. Essa é a diferença principal ali dos dois, tá? Seguindo, então, no quadro, temos aqui um exemplo da
inserção de chave primária. Tá? Então aqui, imagine que eu estou alterando uma tabela que se chama NF, estou adicionando uma constraint. Tá? Então, caso você não tenha adicionado essa chave primária na criação da tabela, você pode adicionar após aqui. O nome dessa chave será PK underline série número F. E aí, após o primary key, eu coloco quais atributos entre parênteses serão chave. Se eu coloco apenas, eu posso ter uma chave primária simples, por meio de um atributo, ou nesse caso aqui eu tenho uma chave primária composta. Então, cada registro é identificado por meio da combinação destes dois atributos, ou seja, o número underline NF e o série underline NF. Tá? Então, eles podem se repetir, mas a combinação dos dois deve ser sempre única para se caracterizar uma chave primária. O unique ele vai definir, então, quais campos devem ter um valor único. Tá? Por exemplo, aqui estou adicionando duas restrições. A restrição PK cliente, que é uma restrição de chave primária. Então, o ID cliente é uma chave. E estou adicionando uma restrição U underline CPF underline cliente, que me diz aqui que CPF cliente é um atributo único. Ele não é uma chave, mas ele não pode ser um atributo repetido dentro da tabela que isso foi definido. E o terceiro tipo de integridade de banco de dados é a integridade referencial. Tá? Essa é uma das mais comuns, que isso garante os relacionamentos entre chaves que são ligadas por meio de chaves primárias e chaves estrangeiras. É isso que garante, né, aquele relacionamento que você tem no MER. Tá? É essa integridade referencial que você consegue criar esse relacionamento. Tá? Dessa forma, você consegue, esses comandos, né, por meio do foreign key e do check, você consegue criar esse relacionamento. E essa integridade ela vai te proibir de alterar dados em uma tabela sem que as mudanças sejam refletidas na outra tabela que ela está ligada. Vejamos um exemplo aqui de integridade referencial. Estou adicionando aqui na tabela vendedor uma constraint, né, uma restrição, que é o nome dela apenas, uma restrição de chave primária ID vendedor. Então, ID vendedor é a chave da tabela vendedor. Já na tabela clientes, eu tenho um relacionamento aqui entre as duas. E esse relacionamento é criado por meio da restrição de chave estrangeira. Eu crio um nome qualquer, tá? Esse nome você pode definir arbitrariamente. E depois, por meio do comando foreign key, chave estrangeira, eu coloco aqui qual o atributo que está definido na minha tabela clientes que será a chave estrangeira, tá? E depois, em references, eu coloco essa chave estrangeira, esse atributo, irá referenciar qual atributo, de qual tabela. Aqui, ó, ele irá referenciar a tabela vendedor e entre parênteses aqui dentro eu coloco o atributo que é o ID de vendedor, tá? Que no caso é este próprio atributo aqui. Então aqui eu já crio essa ligação entre a chave estrangeira e a chave primária dessas tabelas. E isso apesar de bem simples, como eu disse, é bem importante que você tenha este conhecimento para criar a chave primária e a chave estrangeira. Então, sempre que você criar uma chave estrangeira, ela deve estar relacionada a uma chave primária em outra tabela. Tá? Se não for chave primária, você não consegue realizar esta restrição, criar essa chave estrangeira em uma tabela filha. Então, de chave estrangeira, né, a criação de chaves é sempre por meio da criação de restrições que você pode fazer tanto dentro da criação da tabela como fora, como nós vimos aqui no exemplo. Finalizamos aqui então esse nosso estudo sobre as chaves em tabelas por meio da integridade referencial. Vamos resolver aqui uma situação-problema, onde nós vamos alterar o banco de dados que está sendo desenvolvido para um aplicativo, né, relacionado a guia turístico, onde esse banco, né, possuirá várias informações de países, cidades, estados e os pontos turísticos principais de cada um deles. Dessa forma, já temos aqui um banco criado, ele já possui várias tabelas, vários dados já estão inseridos ali,
de vários países, alguns pontos turísticos de interesse também já foram adicionados ali e precisamos manipulá-lo, né, criar novas estruturas e verificar ali se haverá necessidade de se criar uma restrição de chave estrangeira. Tá? Vamos ao quadro. Trabalhando então em seu projeto de construção de guia turístico, nesse momento em específico o seu repositório já está testado, já está funcionando, a estrutura está correta, os dados estão inseridos, mas foram levantados alguns questionamentos, como por exemplo, a língua nativa dos países, tá? Ela não foi definida no banco. Podemos adicionar estes dados também. E aí, haverá alterações que deverão ser feitas no banco, como por exemplo, no próprio diagrama entidade de relacionamento. Então, sempre que você houver alguma mudança de requisitos, você deve primeiro reestruturar o DER, o diagrama, o modelo lógico, e depois refletir isso no modelo físico, tá? Na implementação com SQL. E aí, geralmente, nestes casos onde há mudança de estrutura de dados, você irá realizar alterações em 3 níveis, né? No nível de definição, para a criação de novas tabelas ou novos atributos. No nível de DQL, tá? Para realizar consultas e verificar quais campos estão vazios, se há algum relacionamento que está quebrado, e para resolver relacionamentos quebrados, ou seja, que não estão ligados por meio de chaves estrangeiras e chave primária, no subconjunto DML, que é, né, o subconjunto de manipulação de dados. Então, você precisa corrigir algumas situações nesse banco, como, por exemplo, a inserção da língua nativa dos países e readequar os relacionamentos desses dados. Então, você revê primeiro o DER e depois reflete isso no modelo físico. E para a criação, então, desses relacionamentos, você deverá criar uma nova tabela, tá? Que será relacionada com uma outra tabela já criada no seu banco por meio de uma integridade referencial. Então, temos aqui a nossa situação. Basicamente, devemos criar uma nova tabela nesse banco e, a partir dessa tabela, fazer a ligação, o relacionamento com a outra tabela já existente no banco, né, de acordo com as restrições impostas e necessárias para esse banco. Vamos ao computador, por favor. Temos aqui, então, o SQL, o Azure Data Studio, e temos o nosso banco de dados, vamos ver aqui ao lado. Vamos manipular o banco de dados GT, tá? Ele tem algumas tabelas padrão que já estão aqui e os dados aqui selecionados, tá? Vamos conectar ao banco, à instância, né? Desculpe. Conectado. Você precisa selecionar o banco, tá? Como eu disse, a instrução use GT ou você seleciona direto aqui no drop-down, né? Utilizaria o banco de dados GT e aqui tem os dados inseridos, tá? Na tabela país, temos aqui o valor Brasil, América, tá? Tá na América e o símbolo é BRA, Índia, Ásia e assim por diante. Aqui ocorreu um erro na inserção dos dados, justamente porque Ásia não foi definido, né, na criação aqui da tabela, tá? Então, isso precisaria ser alterado. Então, eu vou só retirar aqui esses valores, inserir aqui apenas o América, pois o check não me proíbe inserir valores que não foram definidos ali na criação da tabela, que no caso apenas América ou Oceania. Realizando um select, asterisco from país, você consegue recuperar todos os dados que foram inseridos na tabela. No caso aqui apenas um único registro. Na tabela estado, também podemos inserir os dados aqui. Realizando um select, você tem os estados com a sigla. Tabela cidade, tá? Inserindo os dados aqui. Não precisa se preocupar com a inserção de dados, tá? Só precisamos ver aqui os dados dentro das tabelas. Temos aqui as cidades e, por fim, os pontos turísticos. Tá? Inserindo os pontos turísticos, temos aqui um select de todos os pontos, né? Quinzinho de Barros, é uma instituição, não foi publicado ainda no programa. E agora chega a nossa tarefa, tá? A nossa tarefa é criar, então, veja que uma tabela para armazenar a língua nativa de cada país. Veja que
Aqui eu tenho os comentários, tá? No meu banco, eu posso fazer de duas maneiras. Comentário em linha e aqui eu tenho comentários em blocos. Resolvendo, então, como isso pode ser feito? Eu já tenho, né, aqui criado as tabelas, vou apenas colocar ali em cima para facilitar aqui para a gente. A linguagem país ela terá um ID, tá? Que é a chave primária. O código país, que será o inteiro, tá? Este código país será então um atributo que estará ligado à chave primária da tabela país, tá? Então eu vou relacionar aqui o país com as suas linguagens. Linguagem é o nome da linguagem, tá? Espanhol brasileiro, português brasileiro, português Portugal, enfim. E oficial é um atributo para dizer se essa é uma linguagem oficial, sim, ou é uma linguagem secundária daquele país. E por padrão será sempre o valor não. Criando então essa tabela, um Ctrl F5, a tabela foi criada aqui, com sucesso. E agora irei criar a minha restrição de chave estrangeira, por meio do alter table, linguagem país. Estou alterando a tabela linguagem país. Estou adicionando aqui uma restrição chamada de FK linguagem país. Tá? Esse nome, como eu disse, já você pode colocar o nome que você quiser. FK é uma convenção, tá? Para que você consiga identificar as restrições. E adiciono foreign key, ou seja, veja que o atributo código país, este mesmo atributo aqui, ele servirá como chave estrangeira. E com references eu referencio a tabela país com o atributo ID. Tá? Veja aqui ao lado, rapidamente, a tabela país ela possui o atributo ID, que é a chave primária. Então, por isso que eu posso colocá-lo aqui. Então, agora eu tenho um relacionamento. Executando isso aqui, foi executado corretamente. Vou dar um refresh. Temos a tabela linguagem país. Nas colunas, veja que código país agora está marcado como FK. Tá? Ou seja, ele é uma chave estrangeira. É uma chave estrangeira desta tabela linguagem país, que faz referência à tabela país. Então, está ligado ali. Então, todos os países terão um registro, tá, dentro da tabela linguagem país para identificar quais as linguagens que cada país possui. Caso você queira, você pode excluir, né, as constraints por meio do alter table, o nome da tabela que possui uma restrição, drop constraint, e aí você coloca o nome da constraint. Tá? Isso é muito importante que você defina o nome, pois é por meio desse nome que você consegue realizar a exclusão de uma chave estrangeira, que é uma restrição. É interessante que você sempre defina aqui fora pelo alter table, que você consegue definir um nome. Tá? Você pode colocar também este constraint, tá? Do jeito que está aqui dentro da criação da tabela. Tá? Ele vai criar, então, a chave estrangeira ali dentro. Tá? Não tem diferença nenhuma. Então, ou você coloca aqui dentro ou por meio de um alter table add constraint. E dessa forma, finalizada a nossa situação problema, com a nova tabela criada e também o relacionamento entre ela e a tabela país feito de forma correta com a restrição de chave estrangeira. Agora deixarei um breve momento para que você possa enviar suas dúvidas no chat e logo eu volto para respondê-las e, enfim, finalizarmos a nossa aula.
Voltando aqui, tivemos duas perguntas, né, interessantes dos polos de Montes Claros e Sorocaba. Uma delas é com relação ao tamanho do banco, se esse tamanho máximo está ligado ao espaço disponível em disco, tá? Ou se está ligado ao próprio SGBD. Você pode definir isso nas configurações dentro de cada SGBD, tá? Ele tem configurações específicas das instâncias que você cria. Então, sempre que você configura um SQL Server, uma MySQL, um PostgreSQL, você terá uma instância que foi criada juntamente com a instalação e a configuração desse ambiente. E você pode definir ali algumas propriedades direto dentro da própria configuração da instância, tá? Então isso não é feito a nível de SQL, isso é feito a nível de configurações mesmo. Você pode acessar o painel de configuração do seu SGBD e buscar estas informações. E já outra questão foi com relação se há uma forma de migrar, né, o banco de dados Access para MySQL, por exemplo, ou SQL Server. De forma nativa, assim, do Access para o MySQL, não podemos, né, de fato fazer, né? Eu não trabalhei de fato com uma transferência de Access para MySQL dentro do Access, mas eu já trabalhei com ferramentas de terceiros que fazem essa conversão, tá? Há ferramentas facilmente você consegue encontrar são ferramentas simples, ao instalá-la na sua máquina você consegue migrar todo o banco salvo ali no Access de forma fácil para a sua instância do MySQL ou SQL Server, por exemplo. Tá? Então, você deve, né, é mais comum buscar soluções de terceiros para fazer essa migração. Então, espero que as dúvidas tenham ficado esclarecidas. Qualquer coisa, você pode também sempre entrar em contato com o seu tutor e a gente pode ir conversando aí e esclarecendo ainda mais essas dúvidas e questionamentos ao longo da disciplina. Então, vamos finalizar e recapitular alguns conceitos da aula de hoje. Hoje vimos conceitos básicos aqui de banco de dados e bem algumas coisas um pouco mais avançadas, como a criação de chaves e relacionamentos. Tá? Trabalhamos com a criação de um banco dentro do ambiente SQL Server, bem como a criação das tabelas, vimos ali como alterar essas tabelas, como excluir determinadas colunas e também aprendemos a criar um relacionamento, né, uma restrição de chave estrangeira para se criar esse relacionamento entre duas tabelas. Estes são os conceitos básicos, né, em termos de estrutura de um banco. E geralmente aqui nós trabalhamos com o SQL Server, tá? Mas geralmente as instruções SQL são bem parecidas dentre os diversos SGBDs baseados em SQL. Tá? Falando de banco de dados relacionais, tá? Aqui não estou entrando em banco de dados não relacionais, que são os NoSQLs. Mas em termos de bancos relacionais, temos algumas pequenas diferenças de comandos que variam do MySQL para o SQL Server, para o PostgreSQL, tá? Mas o principal, assim, o essencial, são basicamente as mesmas coisas, tá? Para se criar uma tabela, criar um banco, apenas algumas propriedades ali que se diferenciam. Vamos ao quadro rapidamente. Então, estudamos o SQL e os seus 5 subconjuntos, cada um para uma finalidade específica de manipulação do banco. Criamos, então, um banco de dados com o Create Database. Criamos tabelas com o comando Create Table, bem como a alteração dessas tabelas com o Alter Table. E aprendemos a definir restrições, entre elas a principal, né, que é uma restrição de chave primária e uma restrição aqui de chave estrangeira. E com isso, encerramos essa nossa aula. Espero que você tenha gostado, aproveitado e acompanhado bem essa nossa aula de hoje. Agradeço então a sua participação, fico à disposição para dúvidas. Qualquer dúvida, como mencionei mesmo anteriormente, você pode entrar em contato com o seu tutor. Ficarei muito feliz em receber a sua dúvida e esclarecê-la para que você tenha um melhor entendimento dessa disciplina, que é muito interessante. Eu gosto bastante de trabalhar com banco de dados. Como programador, é sempre muito, muito legal e gratificante ver o seu desenvolvimento ali tomando forma, ver o seu banco tomando uma estrutura. Isso é muito interessante de se trabalhar. Tá? Então, nos vemos em uma próxima oportunidade, na nossa próxima aula.